Muito boa noite, caro telespectador. Noite informativa de segunda-feira, num dia que vamos marcar o nosso programa com dois principais temas, sendo que o de fundo é a implementação, portanto, os recusos e avanços na implementação do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional. Não deixaremos também de discutir, ou melhor, comentar as palavras de Enias Comis, presidente do Conselho Autárquico da cidade de Maputo, relativamente à sua justificação sobre a infecção com o coronavírus. E para isso vamos agora, em direto por Skype, a nossa entrevista com o jornalista Fernando Lima, que já se encontra posicionado. Boa noite, Fernando Lima. Como combinamos, são dois temas. O primeiro são as palavras de Enias Comis, mas a seguir uma breve análise sobre a implementação do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional. Começamos por Enias Comis. A minha primeira pergunta é: como é que classifica as palavras de Enias Comis hoje? Bem, há aquele ditado que diz mais vale tarde do que nunca e, portanto, acho que é de louvar a atitude do Mayor de Maputo. É importante e não é uma surpresa para ninguém aquilo que nós assistimos hoje. Por outro lado, acho que a intervenção do Presidente do Conselho Executivo de Maputo tem também um efeito pedagógico. As pessoas, nomeadamente os moçambicanos, têm que conhecer que há pessoas de carne e osso que ficam infectadas. Este discurso, que eu compreendo e que tem por detrás uma concepção ética em relação às pessoas que contraíram o vírus, nomeadamente a divulgação da sua identidade pelas autoridades sanitárias, cria este sentimento de que é um indivíduo de 40 anos, é um indivíduo de 50, é um indivíduo de 30, tem esta nacionalidade, é do sexo masculino, é do sexo feminino. No caso de Enias Comis e da senhora Lúcia Comis, são duas pessoas muito concretas e, nomeadamente, o Dr. Comis exerce uma função muito importante na cidade de Maputo. Logo, isto passa uma mensagem muito forte para as pessoas, nomeadamente de dizer que não é apenas potencialmente a vendedora do mercado grossista dos Impeto ou de um qualquer aglomerado de chapas na baixa da cidade que vai ficar infectado, também a infecção chega até aos bairros mais luxuosos de Maputo, nomeadamente a casa do Presidente do Conselho Executivo de Maputo. Fernando Lima, nós vimos que o Conselho Municipal da cidade de Maputo lançou dois comunicados, quase que o seu edil a tentar justificar-se desta situação, e vimos mesmo nesta televisão a mulher de Enias Comis também, por vontade própria e em direto, a informar que era a doente que o Instituto Nacional de Saúde apresentava, embora não tenha dito o nome. Portanto, este ato de penitência considera importante, sobretudo depois destes acontecimentos. Muito importante, e se houver mais pessoas que possam dar a cara e dizer eu estou infectado, eu fui infectado, isto é muito importante, porque isto dá a sensação clara às pessoas de que o vírus está entre nós e que não é uma coisa da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos ou da China. Também está em Moçambique e em Moçambique há pessoas concretas que estão a viver com esta doença, que estão infectados e que esta infecção se passa de pessoa a pessoa. Muito bem. Lima, semana passada realizou-se um encontro importante entre o Presidente da República e o Presidente da Renamo, em que, além do coronavírus, um dos temas da agenda era a questão da paz e reconciliação nacional. Não há muitos detalhes sobre este encontro, mas os dados objetivos que temos é que, apesar de tudo o que se assinou, e foram quatro acordos, continuamos com instabilidade no centro. Só em Manica, de agosto do ano passado, esta parte, contabilizamos 25 ataques, de acordo com aquilo que nos vai dizer daqui a nada o nosso jornalista que vai entrar em direto. Qual é a análise que faz deste processo?
O que correu mal para que, de facto, a paz efetiva ela não tivesse sido encontrada? Bem, eu penso que é claro para todos, é quase consensual, que houve como um comer de etapas em se alcançar a paz em agosto, quando havia eleições em outubro. Portanto, talvez o processo estivesse verde demais, sobretudo quando houve este momento de transição importante e complicado por parte da RENAMO. Por outro lado, não se contava com o imprevisto da dissidência ou do crescer da dissidência no interior da RENAMO, nomeadamente o aparecimento da junta militar. Ora, isto criou problemas adicionais e, para o governo, temos uma situação muito complicada, em que, com poucos recursos ou com recursos modestos para lidar com situações de lei e ordem, para lidar com situações de violência no país, tem que enfrentar uma frente no centro de Moçambique e outra frente no norte de Moçambique. Então, do ponto de vista estratégico, mas também do ponto de vista tático, é extremamente importante tentar-se avançar com o processo de desmobilização em relação à RENAMO, assumindo que a questão da junta militar é parte do mesmo pacote, ou seja, é parte do pacote da desmobilização e começando-se a implementar a desmobilização no seio dos centros de acantonamento ou das bases da RENAMO, digamos que a questão da junta, pelo menos a parte concreta, a parte dos benefícios e a parte da reintegração destas pessoas que estão com Mariano Nhongo, virá por acréscimo. Claro que depois há problemas de natureza política, nomeadamente os acertos entre Mariano Nhongo e Ossufo Momar. Essa parte já não é uma parte que tem a ver com o governo. O governo tem é que não só resolver o problema das forças da RENAMO, resolver o problema das forças leais, vamos dizer, leais a Mariano Nhongo e, por isso, e de uma assentada, acabar com a violência, um foco de violência e instabilidade no centro do país, para se poder concentrar nas questões do norte de Moçambique, de Cabo Delgado, que são muito mais melindrosas, muito mais complexas e o nível de violência é muito maior do que aquilo que está a acontecer no centro de Moçambique. Lima, isto quer dizer que, sem resolver o problema da junta militar da RENAMO, não há entendimento com a RENAMO, digamos a RENAMO formal, e também não se resolve a questão da instabilidade no centro. Essencialmente é isto. Portanto, é preciso resolver definitivamente as questões com a junta militar. É a primeira pergunta. A segunda é como é que se faria isto, considerando que é um grupo informal, e até que ponto é que negociar com a junta não seria aceitar a proliferação de grupos armados que reivindicam uma agenda ao país? Boaventura, nós não sabemos, ou não é do domínio público, mas tem havido contactos nos últimos meses com a junta, por interpostas pessoas, por interpostas entidades, diretamente com o governo, diretamente ou por procuração da RENAMO. Portanto, há um esforço para resolver a questão da junta que tem prosseguido, não obstante ele não ser do domínio público. Do meu ponto de vista, estas questões vão resolver-se uma complementar à outra, ou seja, a desmobilização dos elementos da RENAMO far-se-á complementarmente com a desmobilização dos elementos da junta, independentemente de as condições, eventualmente, as condições para cada grupo poderem ser diversas. Portanto, do ponto de vista material, do ponto de vista
prático. As questões políticas, as divergências, se o Ossuf Momad é traidor, se representa a Renamo, se é o verdadeiro presidente da Renamo, isso não são questões de Estado, não são preocupações do governo, são outros assuntos que eventualmente a Renamo terá que resolver. Mas o governo tem que resolver os problemas práticos e materiais destes jovens de Mariano Nhongo, e isto será um passo fundamental, crucial e muito importante para se afastar a violência do centro de Moçambique. Muito obrigado, Fernando Lima, por estes comentários. Muito bem, como dissemos no princípio, há duas zonas de manifestação dos desentendimentos entre o governo, a Renamo e já agora a junta militar. Estas duas zonas são a província de Manica e a província de Sofala. O nosso colega Francisco Raiva faz-nos agora um apontamento em que tenta traçar a linha do tempo do surgimento da junta militar, o que pode ajudar a explicar os conflitos que temos estado a acompanhar. Boa noite, Boaventura Mucipo responde efetivamente a partir da cidade da Beira, que é a capital da província de Sofala, uma província que, à semelhança da vizinha província de Manica, tem sido alvo de ataques militares. Tudo começou em junho do ano passado, quando um grupo de militares da Renamo, que residiam em Gorongosa com o falecido presidente da Renamo, decidiram afastar-se da liderança da Renamo e criaram uma base, mesmo em Gorongosa, próximo de Satungira. Convocaram a imprensa e, na altura, disseram que estavam a reivindicar pelo fato de não terem sido inclusos no processo de DDR, portanto, desmilitarização, desmobilização e reintegração. Este mesmo grupo, passado 2 semanas, organizou uma conferência em Gorongosa, em Satungira, e criaram a que se passaram a chamar de Junta Militar da Renamo, liderada por Mariano Nhongo. O grupo começou a ameaçar atacar alvos civis e militares caso as reivindicações, portanto, não fossem atendidas por parte do governo e por parte da Renamo. Em agosto foram assinados acordos de paz entre o Presidente da República e acordos definitivos de paz entre o Presidente da República e o líder da Renamo, Ossuf Momad, e a partir daquele momento os ataques armados em Sofala começaram a ser agudizados por parte desses homens. Recorda-se que Mariano Nhongo nunca assumiu os ataques, mas nas suas entrevistas sempre deu a entender que tinha algo a ver com estes mesmos ataques. Em setembro, Mariano Nhongo, ou seja, a Junta Militar da Renamo, envia uma carta através do embaixador da Suíça ao governo com uma série de reivindicações. Uma delas era o fato dos mesmos poderem serem reintegrados, ou seja, fazerem parte do DDR. A partir daquela altura, Mariano Nhongo começou a impor como condição para parar com os ataques e dialogar com o governo em Renamo mediante a publicação da carta, fato que nunca chegou a acontecer. Mariano Nhongo continuou a efetuar ataques e até dezembro do ano passado havia sido registrado pelo menos 15 ataques em vários pontos da província de Sofala, com destaque nos distritos de Maringue, Gorongosa e Chibabava. Neste ano, os ataques tendem a reduzir, pelo menos ao longo da Estrada Nacional número 106, por conta de fortes posições, fortes contingentes policiais que têm estado a patrulhar aquelas áreas. Os homens da Renamo decidiram, portanto, centrar as suas ações no interior das localidades, atacam alvos civis e militares. E este ano, de acordo com dados oficiais, já foram protagonizados pelo menos 6 ataques contra alvos civis e militares. Estes homens, os homens armados da Renamo, reivindicam, portanto, a liderança da própria Renamo, mas a Renamo já disse várias vezes que desconhece aqueles homens, ou seja, que são desertores desta formação política, mas outras alas da própria Renamo, dentro da própria Renamo, acham que o Mariano Nhongo e os seus seguidores têm razão por estarem, portanto, a reivindicar a sua reintegração. Aliás, o próprio antigo secretário-geral da Renamo, Manuel Bissopo, chegou a dizer publicamente que o Ossuf Momad estava a gerir mal do partido e propunha até que houvesse um diálogo entre, portanto, estas forças residuais da Renamo e a própria liderança da Renamo. Da parte externa, o presidente do MDM, David Simango, também já apelou a Renamo a resolver o seu problema internamente, fato que também já foi apelado pelo próprio presidente da República para que a Renamo resolva os seus problemas internos, de modo a abrir espaço para o diálogo. No CIP é tudo por enquanto.
Muito obrigado, Francisco Raiva, por este apontamento de reportagem. Depois da assinatura do Acordo de Cessação de Hostilidades e Reconciliação Nacional a 6 de agosto de 2019, assistiu-se a uma transferência dos ataques para a província de Manica. Ouvia-se muito Muxungue, Maringue, que eram os centros dos ataques. Mas desde 6 de agosto, esta parte, Manica tem sido um dos pontos dos ataques da autoproclamada junta militar. Carlitos Kadangue já está em direto. Carlitos Kadangue, a minha pergunta, tal como fez ao Raiva, peço que nos ajude a traçar a linha do tempo destes ataques e uma ideia de quantos ataques é que foram realizados em Manica desde 6 de agosto a esta parte. Muito boa noite, Boaventura Mucipo, boa noite, telespectadores da STV. Dizer que desde o dia 6 de agosto de 2019, altura em que foi assinado o acordo de paz definitiva e cessação de hostilidades entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o Presidente da Renamo, Oussouf Mamadi, 3 meses depois, ou seja, em novembro de 2019, começaram a acontecer uma série de ataques armados que começaram no distrito de Gondola. Desses ataques que começaram em Gondola, depois alastraram-se, portanto, para a província de Sofala, sobretudo ao longo da Estrada Nacional número 1, entre Inchope a Gorongosa e também ao longo da Estrada Nacional número 6. Portanto, desses ataques, de números que até então podemos contabilizar, morreram 24 pessoas, segundo dados que nós podemos confirmar, ou segundo peças de reportagem que fizemos e que foram dados confirmados pelas autoridades de saúde e policiais. Portanto, além deste dado de 24 mortos, ao longo deste período foram carbonizados 35 viaturas, a maior parte dos quais caminhões, o que dá a entender que este grupo armado que enceta ataques armados, portanto, tinha a missão clara de desestabilizar a economia nacional. Ora, vejamos, além de viaturas de transporte de passageiros, atacavam, portanto, viaturas de transportes de carga, com destaque para as de transporte de combustíveis que saíam do porto da Beira para os países do Interland. Portanto, são esses dados que temos a avançar até este momento, e importa referir que o último ataque armado deste grupo, que já saiu das principais estradas, nomeadamente da Estrada Nacional número 1, Estrada Nacional número 6, ultimamente já se faz ao interior dos distritos. E o último ataque deste grupo armado aconteceu no interior do distrito de Sissundenga, onde atacaram, portanto, um estaleiro, onde mataram um cidadão de nacionalidade vietnamita e incendiaram, portanto, 7 caminhões. São esses dados, Boaventura Mucipo, que podemos deixar ficar. Por hora é tudo. Assim que se justificar, nós voltaremos a cruzar caminhos em antena. Boa noite. Boa noite e obrigado, Carlitos Kadangue. Conosco aqui no estúdio, Hermenegildo Mundlof, diretor executivo do Instituto Multipartidário para a Democracia, que fizeram um trabalho de fundo e tem estado a acompanhar, tem estado a monitorar a implementação dos vários acordos. Só para que o telespectador tenha uma ideia, foram assinados 4 documentos, nomeadamente o Memorando de Entendimento sobre Assuntos Militares, a Lei de Amnistia, que permitiu libertar elementos da guerrilha da Renamo, Acordo de Cessação das Hostilidades Militares e o Acordo de Paz e Reconciliação de Maputo. Munjovo, no documento que vocês produziram, apontam 4 principais razões que podem ter conduzido a estes recuos. O primeiro é a sobreposição dos processos eleitorais e o DDR, portanto, a coincidência de implementação dos 2 processos. O segundo são os elementos ou o surgimento da junta militar. O terceiro é a lógica da violência como mecanismo de resolução de conflitos. E o quarto é a disponibilidade de recursos financeiros para o projeto DDR. Comecemos pelo que salta à vista, que são os elementos da junta militar que sobrepuseram ao processo de DDR, que não aceitam a liderança de Oussouf Mamadi e que querem também negociar com o governo. Como é que este grupo, o Lima já tentava explicar isso, mas quero ouvir a sua leitura, como é que este grupo
foi um bloqueio aos avanços no processo da paz no país? Muitíssimo obrigado, Boaventura Mucipo. Deixe-me dizer que, em primeiro lugar, antes mesmo de pegar o elemento junta militar, devo dizer que vamos reparar que no processo de paz de Moçambique, se formos a olhar de 2018, portanto, agosto de 2018 até agosto de 2019, é onde podemos verificar uma espécie de um acelerar de resultados. Os 4 documentos que acabou aqui de referir foram justamente celebrados e assinados dentro desse período. No entanto, foi exatamente no decurso de todo esse processo que depois ficamos a saber da existência de um determinado grupo que depois, a posterior, se autoproclamou a Junta Militar da Renam. Este grupo não surge do descontentamento, do entendimento que houve entre a Renam formal e o governo. O que falhou nos acordos que excluiu ou outros elementos e que tenham levado com que este grupo se colocasse de lado e hoje seja uma das razões desta confusão toda? Exato. Podemos olhar para isto em 2 perspectivas. A primeira perspectiva é mesmo a questão, o surgimento que surgiu de tudo isto. Eu recordo-me que na altura, uma das primeiras aparições do Mariano Nyong'o foi exatamente no momento em que surgiu a reclamar o desaparecimento de um dos generais, que nesse caso era o general Josefa, e reclamavam eles que eram pura e simplesmente marginalizados no processo e que alguns dos generais já haviam desaparecido e colocou lá alguns ultimatos. E acusavam a liderança da Renam de ter feito o desaparecimento, ou de ter desaparecimento físico do general Joseph. Do general Joseph. Portanto, mas depois de algum tempo as dúvidas foram dissipadas e surgiu o general Joseph. E nesse exato momento nós esperávamos que se calhar o grupo fosse se dissolver, mas foi exatamente por aí onde depois foram surgindo novas reivindicações. Algumas delas justamente ligadas com a questão da legitimidade do próprio líder da Renam. Foi aí onde depois o Mariano Nyong'o decidiu formar a junta militar e autoproclamou-se também a junta militar da Renam e o líder da Renam. E também na altura, algo que não foi aqui mencionado, reclamava que queria ser o candidato, portanto, para as eleições. Portanto, nós quando fomos assistindo e fomos mapeando o conjunto das reivindicações que ele foi trazendo, fomos notando uma espécie de uma evolução. Portanto, hoje colocava uma agenda, dia seguinte colocava outra, assim sucessivamente. Exato, assim sucessivamente. E devo dizer que relativamente a isto, o que pode explicar exatamente a isto é basicamente o surgir de novos grupos também interessados nisto. E novos grupos que normalmente não demonstram, não tiram a cara, mas que estão lá com os interesses e podem ter influenciado o evoluir desse processo. Isso está a ligar com as notificações que a Procuradoria-Geral da República fez a altos quadros da Renam, alguns bem posicionados na hierarquia dentro da própria Renam, alguns inclusive são deputados. Está a fazer esta alegação. Portanto, o grupo surgiu genuinamente, mas ele depois foi apropriado por gente também descontente dentro da Renam e que quis dar um certo segmento em função de uma agenda própria. Bom, não gostaria de entrar muito por aí, justamente porque no final do dia a Procuradoria-Geral da República está a fazer lá o seu trabalho e nós não temos evidência de que isto seja, mas o que eu quero trazer do ponto de vista analítico para justificar esse evoluir, de certeza são interesses de determinados grupos que podem ter influenciado o processo, de tal sorte que quando formos a fazer o mapeamento do próprio conflito, a evolução, será extremamente importante notarmos que o elemento com o qual, por exemplo, na eventualidade de se entrar para a negociação, o elemento com o qual se negociar já não surge muito como o próprio Mariano Nyong'o. Ele pode ser a olhos vistos, a cara que normalmente tem surgido, mas eu penso que a complexidade disto. Nós falamos, acabamos de assistir há pouco tempo, na primeira reportagem houve um aspecto extremamente importante que foi aqui trazido, o fato de reclamar integração no processo de DDR. Portanto, a integração no processo de DDR, eu penso que temos um grupo conjunto técnico de DDR que lida com os processos técnicos de DDR e qualquer que seja a reivindicação deveria ter sido colocado na sede dessa comissão que foi criada para gerir. Portanto, aqui temos outros elementos que logo ressaltam e conseguimos perceber que não são necessariamente os elementos que são de fundo para a negociação. Existem outros elementos que foram aqui colocados, políticos, por exemplo, a questão da própria legitimidade de Suf Mohamed. Nós sabemos que Suf Mohamed foi eleito no Congresso.
da própria Renam. Portanto, há um mecanismo democrático interno que ditou a que o Yusuf Mahamadou lá estivesse. Agora, temos aqui o Mariano Nyong'o, que reclama também, que pretende liderar, a mesma oposição pretende liderar a Renam, mas não sabemos quais são os processos democráticos ou seja, qual for que ele invoca para poder lá estar. Portanto, nós conseguimos ver aqui que é um processo extremamente sensível e complexo, que não basta só lidarmos com ele sob o ponto de vista da Procuradoria-Geral da República. É necessário, de facto, fazermos um mapeamento para percebermos, afinal de contas, o que é que está por detrás desta figura que nós olhamos. Mas vamos aí, Sr. Menegildo, o que significa este mapeamento? A grande pergunta que as pessoas fazem, como é que se resolve o tema Mariano Nyong'o? O Lima adiantava que há negociações dos bastidores a tentar compreender o que quer Mariano Nyong'o e até que ponto é que essa sua agenda pode ser acomodada. Mas há a questão central de que Mariano Nyong'o é uma pedra no sapato neste processo todo. Como é que se resolve? Faz-se uma aproximação? É a Renam formal que se tende a entender com a junta militar? Ou hoje, pela instabilidade, pela intranquilidade, Mariano Nyong'o já é um problema do Estado e tem de ser assumido ao nível da estrutura do Estado? Bom, eu não podia olhar na perspectiva de assumir-se como um problema de Estado. Por quê? Porque aqui incorremos risco também de termos outros grupos que podem se autonomizar, sob o ponto de vista de olharem para a violência como um mecanismo de também fazer as suas próprias reivindicações. Eu penso que aqui o que tem que existir é basicamente eu acredito que o próprio avanço do DDR, não é? O acelerar do DDR, os resultados concretos que podem trazer o DDR, pode de uma certa forma, se calhar, desencorajar que este grupo ainda continue no sentido de ver as vantagens que existem para o grupo que aceitou fazer parte do DDR, por um lado. Por outro lado, eu penso que é necessário, de facto, também olhar na perspectiva de fortalecer-se também os mecanismos de resolução dos conflitos internos dentro da própria Renam, no sentido de coesão dentro da própria Renam. Até que ponto a Renam pode criar uma plataforma de comunicação com Mariano Nyong'o, tomando em consideração que o Mariano Nyong'o é um dissidente que proclamou, que criou a junta militar, que é um grupo autoproclamado, extremamente independente e autônomo, e nesse exato momento surgem fora da própria Renam. Portanto, Renam, porque também existem vários riscos aqui, perigo também de má interpretação da própria Renam. Ao lançar um repto para poder fazer a negociação com o grupo de Mariano Nyong'o, as pessoas já não devem ver o Mariano Nyong'o como um grupo associado, como um braço da própria Renam. Exato. Portanto, eu penso que é um aspecto extremamente sensível. De facto, há uma necessidade de se fazer a negociação, há uma necessidade da Renam tornar-se, vir publicamente, acho que já o fez, está aberta para poder, por via pacífica, discutir e resolver essa questão, mas é necessário, de facto, que grande parte da iniciativa esteja no Mariano Nyong'o. É necessário o Mariano Nyong'o perceber que, por via das armas, dificilmente vai poder alcançar um resultado, se calhar... Como que ele pretende de liderar a própria Renam. De liderar a própria Renam. Se calhar o Mariano Nyong'o tinha que, de facto, aproveitar essa abertura, aproximar-se porque a porta está aberta e poder fazer isto. Mas uma iniciativa da própria Renam para poder fazer a negociação, assim, eu penso que é extremamente difícil nesse exato momento. Exatamente. Tanto é que o Yusuf Mahamadou deu uma entrevista recente onde a forma de tratamento em relação ao Mariano Nyong'o percebia-se o distanciamento na relação. Um risco que existe neste tema, Mariano Nyong'o, Hermenegildo Munjove, quero ouvir a sua leitura, é eventualmente a existência de grupos que fazem-se passar por Mariano Nyong'o quando têm outros interesses. Exato. Nós vimos Manica, foram mais de 24 ataques, vimos Sofala, foram mais de 50 ataques. Até que ponto é que a inexistência de um rosto conhecido, a inexistência de uma agenda de discussão não pode também criar esse espaço para surgimento de oportunismo ou de outros grupos que entendem a violência como um mecanismo de reivindicação de uma agenda? O país não corre este risco. Dizia que o Mariano Nyong'o, com as armas, dificilmente consegue alcançar o que pretende, que é a liderança da Renam. É um ponto importante. Mas fazendo o que está a fazer Mariano Nyong'o, também para o país, pelo menos a zona centro. Exato. Tem um efeito ao nível da percepção, tem um efeito ao nível da economia, tem um efeito ao nível da circulação. Portanto, continua a ser um problema. Qual é a leitura que faz? Sobretudo esta ideia de estarmos a nos referir a Mariano Nyong'o, que em alguns momentos já veio desmentir
que não era o seu grupo. Exato. Até que ponto não podem surgir grupos de aproveitamento? Exato. É basicamente isto, porque nesse exato momento, tal como eu disse, que é uma agenda meio confusa porque nós não percebemos as reivindicações que ele faz. Ele faz dentro da própria RENAM, que tem que ser respondida pela própria RENAM, ou são reivindicações que o governo tem que... Eu recordo-me que no processo eleitoral ele apareceu a exigir negociar com o próprio governo. Mas quando entra a colocar reivindicações relacionadas, por exemplo, com descontentamento em relação à liderança da própria RENAM, ficamos sem saber se, de facto, esse é um problema dentro ou fora da RENAM. É por isso que eu digo que aqui há que notar que, de facto, terão evoluído no sentido de englobar lá interesses, eu acredito, de vários grupos, não somente um. E todos esses interesses confluem num mesmo elemento que é lá colocado. Agora, eu acho que, de uma certa forma, seria extremamente interessante se também o governo tomasse alguma iniciativa nisto, porque, de facto, é um problema... Iniciativa de quê? Iniciativa de negociação? Criar pontes? Criar pontes. Nem que seja uma ponte entre a RENAM e a própria junta militar. Mas eu penso que o governo não pode ignorar e olhar para isto somente como um problema da RENAM. É necessário, de facto, estudarmos alguns mecanismos de o fazer. Mas é importante notar aqui que temos que fazê-lo de forma muito cautelosa para não encorajar o surgimento de outras bolsas autonomizadas de violência que também vão fazendo as suas reivindicações e pensarem que, olha, eu posso negociar diretamente com o governo. Então, é exatamente por isso que eu digo, qualquer que seja a ação do governo, que seja em concertação com a própria RENAM, no sentido da RENAM poder sentar e resolver com a junta militar, e não necessariamente isto. Mas, olha, município, eu costumo dizer o seguinte, nós temos que abrir, sim, um repto para diálogo, mas que não deve ser um diálogo para a impunidade. Nós tivemos a lei da amnistia, certo? E a amnistia estabelecia lá períodos concretos. E o que nós estamos a ter agora já não está coberto na lei da amnistia. Então, é necessário perceber-se que é uma negociação que também deverá contemplar lá a responsabilização em relação a isto, que é justamente para desencorajar o surgimento a posterior dos outros grupos que podem colocar a violência como mecanismo de reivindicação. Devo trazer aqui um aspecto extremamente importante, se calhar ainda não notamos, é o fato de a RENAM, logo depois dos processos eleitorais, acho que isto é uma nota positiva, logo depois dos processos eleitorais, apesar de ter manifestado descontentamento em relação aos resultados, em nenhum momento evocou voltar às matas, em nenhum momento condicionou o avanço do DDR, não é? Como mecanismo para poder resolver esse desiderato. Então, temos aqui uma RENAM que está paulatinamente a afastar-se desses mecanismos de violência que não, nesse exato momento, foram herdados, acho que pelo Malhanion, que eu acho que é necessário, de facto, desencorajar esse tipo de questões. E o encontro que existiu, que tivemos... E que vamos falar desse encontro, mas antes disso vamos olhar para o processo DDR. Um dos elementos que vocês levantam neste estudo é a coincidência entre o início da implementação do DDR e o processo eleitoral, sobretudo a questão da campanha, que exacerbou ânimos, exacerbou discursos e que é um momento de distanciamento. Qual foi o verdadeiro papel do processo eleitoral? Como é que o processo eleitoral influenciou o DDR? E depois aqui discutirmos a separação, uma coisa é a campanha eleitoral, que é a luta entre partidos, outra coisa é a DDR, que é uma agenda nacional. Exato. E uma agenda de paz. Como é que isto chocou? Exato. Vais notar, município, que desses todos os avanços que aqui falamos, que foram extremamente rápidos, esses acordos que nós tivemos, foram até, acho que sensivelmente, agosto. Depois de agosto e logo no início da campanha, nós vimos uma espécie de uma estagnação que segue até hoje. E no momento da campanha, e nós fomos reparando que certas individualidades que estavam contempladas dentro dessas comissões, portanto, a comissão essas comissões foram criadas, temos a Comissão de Assuntos Militares, o Grupo Técnico Conjunto para Enquadramento, e temos também esse grupo conjunto técnico para o DDR. Alguns deles elementos que lá estavam são figuras políticas e precisavam também estar envolvidos no ato da campanha. E foi nesse exato momento que reparamos uma espécie de desacelerar desse processo, e na altura nós até pensávamos que, bom,
se calhar naquele exato momento fosse justificável. Justificável porque até corria-se o risco de, durante as campanhas, fazer-se utilização e reclamar-se. Eu recordo-me que na altura houve uma pequena tendência, mas logo, como sociedade civil, viemos a dizer que não, a paz é de todos os moçambicanos, então isto depois... Poderia haver uma tendência de aproveitamento. De aproveitamento em relação a isto. Mas de lá até hoje, o processo ficou extremamente estagnado, o que levou a esta estagnação? Qual é o problema? Bom, aqui há vários fatores que podem ser apontados. Um deles é basicamente essa questão questão financeira. Nós não vamos esquecer que entramos ou saímos deste ano com situações extremamente que requereram muito financiamento. Eu refiro-me, por exemplo, à questão dos desastres naturais, à questão do próprio processo eleitoral, que não contou muito com o financiamento da comunidade internacional. E, por outro lado, também tivemos essa questão que eu acho que devíamos sempre focar, a questão de termos tido um calendário muito ajustado. Calendário político das eleições? Não. O calendário do DDR. Extremamente ajustado, porque nós esperávamos que, mesmo em agosto, tivéssemos o processo de DDR terminado. Daí poderíamos... Portanto, foi um calendário não muito realista. Passam 8 meses de lá esta parte. É exatamente isso. É o primeiro ponto. Segundo ponto é a questão dos recursos financeiros tem a ver também com vontade política. Quer dizer, quando eu defino uma agenda como prioridade, eu direciono os meus recursos para aquela prioridade. É necessariamente a falta de dinheiro, ou se fosse uma agenda política e havendo vontade política de todas as partes, chegava-se lá? Não, não vamos esquecer que o financiamento, ou grande parte do financiamento do processo de DDR, justamente tem como fonte a comunidade internacional. Portanto, se fosse o inverso, se tivesse como fonte o governo, se calhar aí podíamos colocar isto, mas é a comunidade internacional. E o que acontece é que eu penso que até sensivelmente 3 semanas, por aí em diante, surgiram várias pressões, tanto pela parte do governo, tanto também pela parte da RENAM, à comunidade internacional, para que pudesse fazer a disponibilização dos recursos. Portanto, eu não vejo isso como intencional das duas partes. É necessário conhecer. Quando digo as duas partes, refiro-me à parte do Yusuf Mohamed e também do próprio governo, nesse aspecto particular relacionado ao financiamento. E como eu vinha dizendo, foram colocados 210 dias a partir do dia D. Mas esse é um processo muito complexo. Portanto, quer dizer que sensível. Não era possível em 210 dias fazer o DDR? Não era possível fazer o DDR em 210 dias. De tal sorte que nós percebemos que tudo bem, é justamente a questão de querer viabilizar os processos eleitorais. Então, correu-se bastante e deixe-me dizer que se calhar até a rapidez nós já havíamos apontado para isto. O fato de termos tido um calendário justo de DDR não permitiu à própria RENAMO criar mecanismos internos de comunicação e negociação com os diferentes grupos que lá fazem parte. Nós sentimos que isso atrapalhou. Olha, eu costumo dizer que deviam existir 2 DDRs. Um DDR externo à RENAM e o outro DDR interno à RENAM. O DDR interno à RENAM, o que é que seria? É que todos esses 5.200 e tal guerrilheiros da RENAM que têm que ser lá colocados, precisam de uma logística. Precisam de uma logística interna da própria RENAM, falamos da própria lista, por aí dentro. São todos esses elementos que exigiam que a RENAM tivesse músculos suficientes para o fazer. E não vamos notar que a RENAM sofria vários desafios. O primeiro é o fato de era uma nova liderança, o Yusuf Mohamed, e precisava ainda, a nível interno, tal como faz quase todo novo eleito dentro de uma organização, precisava reorganizar a máquina RENAM, e recordo que foi basicamente até nesse processo de tentar reorganizar a máquina que depois surgiu a Junta Militar da RENAM. Portanto, são esses todos os elementos que podem pressionaram... ter conduzido a esta situação. De facto... Está a falar do calendário apertado. Exato. E nós vimos na altura os vários acordos que foram assinados, a pressa com que foram assinados. O acordo é de 6 de agosto, tínhamos eleições mais ou menos 2-3 meses a seguir. Até que ponto esta ideia de querer fechar tudo antes das eleições fez fechar mal estes acordos todos, e hoje temos ainda a instabilidade, sobretudo no centro do país? Quer dizer,
se os acordos não tivessem seguido uma lógica eleitoralista, com mais tempo, incluindo o próprio pacote de descentralização, que sofre várias críticas hoje, até que ponto esta pressão sempre de fazermos as coisas à boca das eleições não é um fator do problema? Se calhar, com mais tempo, teria-se feito um acordo mais consensual que não despoletasse no conflito que temos hoje no centro. Exato. Nós costumamos dizer que o tempo, em todos os processos que nós estamos a ter, processos políticos, tem sido um elemento determinante da conflitualidade que tem existido. Até mesmo das próprias eleições, nós vimos a forma muito apressada em que nós aprovamos as nossas leis, mesmo às vésperas das eleições, onde, por um lado, temos o processo do ciclo eleitoral já iniciado, mas ainda estamos a fazer a elaboração das próprias leis. Portanto, nós estamos a trabalhar, não temos sido muito bons gestores do tempo. E isto tudo, de facto, cria essas todas as condições que nós aqui colocamos. Então, o DDR, eu penso que, olhando para o DDR para as eleições, isto encontra-nos, nós moçambicanos, numa altura em que estamos todos fatigados, ansiávamos pela paz e fomos assistindo isto de forma também passiva, porque nós já devíamos ter dito, olha, não é possível termos um DDR dentro em 210 dias. Em 210 dias. Isso é irreal. E esse surrealismo podia nos trazer todos esses problemas. Então, eu penso que, de uma certa forma, olhando não de forma muito animada, eu devo dizer que a junta militar também pode ter surgido em consequência disto, no sentido de não houve tempo suficiente para se sentar com todos os grupos lá dentro e conversar-se, e no sentido de, se calhar, esses elementos que são colocados aqui como agenda, alguns deles, logo os primeiros, poderiam ter sido resolvidos. E o conflito, olha que a evolução, o conflito é algo extremamente interessante, porque tem vida própria. Surge um determinado grupo, faz uma determinada reivindicação, mas por via dessa reivindicação é possível atrair também outros grupos também têm seus interesses. Então, quanto mais vai passando o tempo, o problema inicial já não é o problema que nós temos. Então, e o grupo vai ganhando legitimidade, vai ganhando novas causas, novos adeptos. Novos adeptos. Então, eu penso que é basicamente isto que está a acontecer. Nós não temos sido muito felizes em resolver o problema ainda nascer. Temos deixado o problema evoluir e há muitos oportunistas que depois vão... Provavelmente esse raciocínio estenda-se também à situação em Cabo Delgado, que hoje não é o tema. Exato. A minha pergunta, o que se faz com o DDR? Falharam os 210 dias de agosto a hoje, estamos em abril, vamos já para o mês de maio, passam 8 meses. O que se faz com o DDR? Pega-se o DDR, renegocia-se com a RENAM, com o governo, vê-se os recursos, estende-se os prazos, porque os homens continuam nas bases da RENAM, quando haviam prazos estabelecidos que essas bases fossem desmanteladas, mas eles continuam lá. Portanto, além da junta militar da RENAM, há homens da RENAM armados nas suas bases. O que se faz com o DDR? Bom, dois níveis. Eu penso que aqui, de forma imediata, o que se devia fazer, e também tomando em consideração o grande desafio que nós temos do Covid, porque eu penso que essa é uma variável que tem que se equacionar nesse exato momento para se fazer a recalendarização, que é o primeiro ponto que eu gostava de trazer. É necessário que se faça, de facto, uma recalendarização. Já não temos grandes pressões políticas. A grande pressão que nós temos é a pressão relativamente ao Covid. E a parte mais difícil nós já caminhamos. Ao longo desse todo tempo, já temos todas as ferramentas, todos os acordos que nos permitem, de facto, ir caminhar. O problema, nesse exato momento, é somente a implementação. E no encontro que o chefe de Estado teve com o presidente da RENAM, eu acredito que a variável Covid não apareceu apenas de forma isolada. Aparece também porque deve constituir uma grande preocupação para os homens que estão nas bases. Imagina tu, município, se aparece o primeiro caso de Covid nas bases, o que é que nós teremos lá? De certeza todos os homens vão tentar abandonar as bases e estarão todos à deriva, e isso é um grande problema para esse processo. Resumindo, eu penso que nesse exato momento o que tem que se fazer é avançar-se de forma muito rápida para poder-se garantir que esses homens estão de volta para as suas comunidades. E há outras etapas que poderá se avançar a posterior, mas é necessário garantir-se que
temos esses homens inseridos dentro das suas comunidades, os que devem ser enquadrados nas Forças Armadas estão enquadradas e avançar-se, porque até agora eu penso que não existe mais qualquer outra que seja a reivindicação, senão o acelerar disto. Tudo está nos documentos, então é só acelerar. É basicamente isso, recalendarizar-se, mas acelerar-se. O primeiro passo que é libertar os homens. Eles têm que voltar para as suas respectivas bases e naturalmente criar os militares respectivos orçamentos. Dizer que naturalmente criar os tais recursos financeiros para a reintegração social, e uma dos tópicos que vocês colocavam aqui é que há a reintegração destes homens que estão a sair das matas, mas é preciso que haja um trabalho para os locais onde essas pessoas vão ser recebidas. Portanto, tem também de haver um contato com as comunidades para que recebam estas pessoas como seres humanos normais e possam aceitar que tenham uma convivência normal. Exato. Um outro ponto que vocês desenvolvem, Munjove, é a lógica da violência como mecanismo de resolução de conflitos. Este ponto é importante porque em vários estudos sobre ciência política em Moçambique levanta-se esta questão de que em Moçambique é dominante esta ideia de que só com a violência é que as pessoas conseguem resolver os problemas, conseguem impor uma agenda. Quero desenvolver este raciocínio, sobretudo a ideia, o próprio surgimento da junta militar é mais ou menos a consubstanciar esta ideia de que só com a violência é que resolvemos os nossos problemas. Exato. Município, permita-me, antes de saltar para esse ponto que é extremamente fundamental, referir-me a essa questão anterior, que é basicamente o fato de temos dois níveis aqui. Temos o nível da inserção e temos o nível da integração. A inserção é o que deve ocorrer de forma imediata. Eu penso que, pelo que ouvi, pelo que vi através da comunicação social, o representante, o enviado das Nações Unidas, já deu um sinal positivo em relação a isto. Eu penso que o que se precisa é mesmo avançar. Sob o ponto de vista de recursos, eu penso que a comunidade internacional já garantiu que tem lá os recursos, que precisa avançar. Agora, a componente que nós estávamos a trazer também é a componente da reintegração. O que nós estávamos a dizer é que é necessário perceber-se que nesse exato momento temos aquele grupo técnico, mas a comunidade, a sociedade tem que estar preparada para receber esses homens. Então, é necessário que essa agenda transborde, que não fique mais centralizada nesse grupo, que também transborda a sociedade, porque nós também queremos estar preparados para recebermos os nossos irmãos que vêm para se integrar conosco. E a reintegração é um processo que leva seu tempo. Temos, por exemplo, a questão de termos que monitorar até que ponto esse indivíduo que já está integrado ou que está inserido nessa sociedade recebe da mesma forma, tem acesso à educação, tem acesso à saúde. Então, tudo isto deverá fazer parte de um pacote que deverá se definir a breve preço, porque senão poderemos colocar as pessoas lá, isto já vou ligar com o ponto que estava a trazer, podemos trazer as pessoas dentro da comunidade e ficarem frustradas justamente por terem vários bloqueios em relação àquilo que eles deviam ter como acesso, querem ter uma vida normal. É basicamente isso que nós temos. Nós temos essa questão de recurso à violência como um mecanismo também de reivindicação de uma determinada... Porque nós estamos a olhar para a questão de o que nós sempre temos dito. Isso faz parte também do próprio processo de consolidação da nossa democracia. O processo de consolidação da democracia tem tido vários bloqueios. O que nós estamos a dizer é que a democracia oferece várias plataformas para que as pessoas possam, de forma democrática e dentro da lei, fazer as suas respectivas reivindicações. Agora, a implementação desse processo é que tem tido vários problemas. Vamos lá, por exemplo, para os próprios processos eleitorais que nós temos tido. O que nós estamos a dizer é que temos a lei eleitoral, está extremamente bem, e temos, por exemplo, agora já tivemos, com o avanço da descentralização, que todos os partidos têm, pelo menos, sob o ponto de vista legal, têm a oportunidade de eleger os seus respectivos governadores, certo? Mas o que tem acontecido é que alguns dos partidos acham-se injustiçados na implementação da lei eleitoral porque sentem que não estão a ter oportunidade de lá estar justamente porque há este bloqueio. Então, nós achamos que o que tem que acontecer é, de facto, o grande remédio disto é, de facto, fortalecer os mecanismos de democracia nesse país.
mesmo a nível dos próprios partidos. Nós estamos a dizer que se surgiram esses outros grupos por aí dentro e dentro de dissidência por aí dentro, é porque houve falha, se calhar, nos mecanismos de diálogo e democracia interna dentro dessas organizações, que têm que ser mais consolidados. Portanto, este é, de facto, um desafio que tem a ver com a consolidação da democracia dentro do país. Uma das questões que apontam no fim como proposta de solução é, digamos, descentralizar o próprio diálogo político. A ideia de que ele está fechado a duas forças, que é o governo, liderado pelo Partido Frelimo, e a Renamo. Mas esta ideia, que é já discutida há vários anos, os políticos não aceitam. Nós temos estado a acompanhar. Como é que se resolve esta questão? Mas, acima de tudo, para que as pessoas compreendam como é que se pode introduzir forças externas à política para participarem neste processo de negociação e de definição de uma agenda de paz para o país. Exato, é exatamente isto. Eu costumo dizer o seguinte, nós tivemos uma fase inicial, e a fase inicial de resolução de um determinado conflito, a fase da negociação, muitas das vezes tem, de facto, seguido em diferentes países, né, um caráter um bocado mais reservado. No entanto, as fases posteriores da negociação, quando já pelo menos temos um caderno de reivindicação, são um bocado mais abertas. É aí onde as diferentes forças participam, dão lá as suas ideias e por aí em diante. Mas nós não tivemos isso na fase de negociação, foi muito centralizado. Nós estávamos esperançosos para que a fase da implementação, que é basicamente esta que eu penso que é imprescindível a abertura, porque a implementação depende de nós. Vou dar um exemplo concreto. Nós temos, por exemplo, agora estamos a falar do DDR, estamos a falar que estamos a cumprir com o DD, falta o R, reintegração desse senhor lá. A reintegração desse senhor, inserção sim, o Estado pode ter recursos suficientes para poder dar o subsídio e colocar na sociedade, mas a reintegração, a aceitação já é uma etapa que não depende do Estado, depende sim da comunidade, depende da maneira como nós olhamos para isto. Então é aqui onde de facto é infalível, tem que de facto ser envolvidas as diferentes forças, quer da sociedade civil, quer outros partidos políticos, as comunidades por aí dentro, que são esses que vão lidar com esse indivíduo no dia a dia. Outros partidos políticos, por quê? Porque temos um determinado grupo que vai ser colocado, se calhar também tem ambições políticas, e eles podem querer também ter oportunidade de participação política, não por força desses dois partidos, mas por força dos outros. Então é necessário, de facto, que esses partidos também venham dentro da mesa, quer dizer, na estratégia de implementação. Olha, município, eu costumo dizer o seguinte, nesse exato momento o que nos falta, o que nós temos que criar, diferentemente dos outros países, por exemplo, eu sempre uso o exemplo da Colômbia, é que nós temos que ter aqui um determinado mecanismo de apoio à implementação do acordo de paz. E é esse mecanismo que poderia abarcar essas diferentes forças. Como é que funciona esse apoio? Só para percebermos, como é que esse apoio, esse mecanismo, ele é criado e faz a ligação com os políticos que tomam a decisão em última instância? Exato. É o seguinte, nos outros países, bom, na Colômbia, por exemplo, o que acontece é que o próprio processo de negociação a nível do próprio parlamento já cuidou para que essas forças fossem criadas e fizessem parte do acordo. E o que não é realidade que é Moçambique. Na nossa realidade, nós temos aí o documento, mas nós não temos, por via formal, espaço para a criação disto. Mas temos instituições que, esse tipo de instituições tem função extremamente importante em diferentes pacotes ou em diferentes componentes desse acordo. Por exemplo, se formos a ver, temos relacionados com a parte da justiça, temos, por exemplo, a figura do provedor da justiça, certo? Certo. E relacionado também com a questão de tal como estava aqui a dizer, a questão social, de integração social, temos outras organizações, temos igrejas, temos por aí em diante. Então, devia-se criar um determinado espaço onde todos esses instituições que já existem participam de forma coordenada num plano único de gestão da integração desses senhores. Precisamos de uma estratégia de integração mais a longo prazo, onde estão todos envolvidos nesse processo de DDR. Muito obrigado, Hermenegildo Mundilhovo, por ter acedido ao nosso convite e vir aqui partilhar os resultados deste estudo que foi desenvolvido pela sua organização, Instituto Multipartidário para a Democracia. Caro telespectador, o Noite Informativa termina por aqui, num dia em que discutimos a implementação dos acordos de paz e reintegração social. E no início também, Fernando Lima comentou as palavras de Enias Comis sobre a sua infecção com o coronavírus.
Caro telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, à mesma hora, com novos temas, estaremos aqui para trazer-lhe o Noite Informativa.